Amém. Vamos abrir, irmãos, a palavra de Deus, profeta Zacarias, capítulo 4. Estamos hoje na quinta visão do profeta Zacarias. Aqueles que encontraram, por favor, fiquem de pé. Eu vou ler, os irmãos acompanhem. Zacarias, capítulo 4. Chegamos aí à quinta visão do profeta. Diz assim: tornou o anjo que falava comigo e me despertou, como ao homem que é despertado do seu sono, e me perguntou: que vês? Respondi: olho, e eis um candelabro todo de ouro, e um vaso de azeite em cima, com as suas 7 lâmpadas e 7 tubos, um para cada uma das lâmpadas que está em cima do candelabro. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e a outra à sua esquerda. Então perguntei ao anjo que falava comigo: meu senhor, que é isto? Respondeu-me o anjo que falava comigo: não sabes tu o que é isto? Respondi: não, meu senhor. Prosseguiu ele e me disse: esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel será uma campina, porque ele colocará pedra de remate em meios a aclamações. Haja graça e graça para ela. Novamente me veio a palavra do Senhor, dizendo: as mãos de Zorobabel lançaram os fundamentos desta casa, elas mesmas a acabarão, para que saibais que o Senhor dos Exércitos é que me enviou a vós outros. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, e se alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor, que percorrem toda a terra. Prossegui e lhe perguntei: que são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Tornando a falar, lhe perguntei: que são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de si azeite dourado? E ele me respondeu: não sabes que é isto? Eu lhe disse: não, meu senhor. Então ele disse: são os 2 ungidos que assistem junto ao Senhor de toda a terra. Amém? Chegamos aqui, irmãos, à quinta visão de Zorobabel. Nós sabemos do contexto histórico, e o contexto histórico é importante para podermos interpretar o texto. O profeta Zacarias é um profeta pós-exílio. Ele está voltando ali para o momento da reconstrução do templo, um contemporâneo do profeta Ageu. Então, ele tem aqui 2 personagens. Um nós falamos na semana passada e outro vamos falar nessa semana, esse estudo, que ele traz a palavra, uma palavra de ânimo, de reavivamento, de estímulo. Na semana passada, nós falamos sobre Oséias. Oséias era o sumo sacerdote,
estava com as suas vestes sujas, que era acusado pelo inimigo, mas Deus mandou que tirasse aquela veste suja e colocasse veste limpa, ou seja, reestruturando, reerguendo para o sacerdote. Então, se no capítulo anterior, no capítulo 3, na quarta visão, Deus restaura o sacerdote, aqui ele restaura, ele anima o poder civil, aquele líder civil que é Zorobabel. Então, se nós tivermos em mente, ao lermos esse texto, essa imagem é que havia pessoas, líderes, que precisavam ser animados. Um líder religioso, que era o sacerdote, o sacerdote Oséias, e agora um líder civil, que era Zorobabel. Alguns chegam a dizer que, neste momento, Zorobabel já estava há 20 anos nesta luta de reconstrução do templo. Ele tinha lançado os fundamentos do templo, a pedra fundamental, a pedra de esquina, mas ele não conseguia concluir o templo. Isso podia passar para alguns, talvez para ele mesmo, que Deus não era com ele, que Deus não estava naquele negócio. E aí, nesta visão, Deus fala ao profeta Zacarias e é uma forma de reanimar o próprio Zorobabel. Então ele diz que o Senhor tornou a falar com ele, despertando, como o homem é despertado no seu sono. Você deve estar lembrado que ele tem essas 8 visões na mesma noite. Então ele despertou, como o anjo tivesse despertado, mas foi na mesma noite que ele teve todas estas visões. E aqui, como foi falado na introdução, segue-se aquele padrão, que só é quebrado realmente na quarta visão. Ele tem uma visão, ele pergunta o que é aquilo, e o anjo explica. Não é que ele não saiba o que é o objeto. Lembra do chifre? Ele sabia que era um chifre. Ele sabia o que era um ferreiro. Ele sabia o que eram cavalos. Ele sabe aqui, ele sabia o que era uma vara, um cordão de medir. Ele sabe o que é um candelabro. Ele sabe o que é um candelabro. Mas ele pergunta o que isso significa. O que é isso, meu Senhor? E o anjo, acho que é a primeira vez nessas visões que ele responde assim: você não sabe o que é isso? Você não sabe? Como se ele devesse já saber, você não sabe o que é isso? E ele vai explicar o que é este candelabro. Irmãos, o candelabro, ele estava presente na tenda da congregação, estava presente no tabernáculo, estava presente no templo. Era um símbolo da própria presença de Deus, que irradiava luz. Isso é o que significava o candelabro. E, ainda que essa seja a significação original, fazendo uma leitura cristã aqui do texto, a gente vai dizer que esse candelabro, ele aponta, ele tipifica a igreja. E de onde tiramos isso? Da nossa cabeça, da nossa vontade? Não. É lá no livro de Apocalipse, onde o João, o apóstolo João, ele tem uma visão e ele vê 7 castiçais, ele vê a figura ali representando a igreja. Então, essa figura é uma figura da própria igreja. E aí a gente já podia colocar um termo de onde vem o poder da igreja. De onde é a fonte de autoridade da igreja. Sempre dizemos, a Constituição da igreja diz que o poder da igreja é espiritual, não é temporal. A igreja não age de maneira temporal, de maneira secular. O poder da igreja é
espiritual. Bem, o que significa então este candelabro? Primeiro a gente vai ver que a unidade da igreja no meio da sua diversidade. Nós somos muitos, nós temos pensamentos diferentes, a igreja age em esferas diferentes, mas nós somos uma igreja, uma única igreja. Isso é muito bem representado no candelabro. Eu não sei se todos estão aí conseguindo visualizar a figura. O candelabro ele tem uma haste central, e vai 3 para um lado, 3 para o outro e uma no meio. Então, tem sete tubos que iluminam, mas a base, a essência, o candelabro, de onde vem ali o azeite, é um só. Então, nós somos uma igreja, ainda que tenhamos diferentes personalidades, diferentes formas de agir e até diferentes formas de expressar a nossa adoração a Deus, nós somos uma igreja. Então, defendemos aqui, de início, a unidade da igreja, apesar da sua diversidade. Aí ele tem uma outra visão. Nessa visão, dentro dessa visão, um outro aspecto, ele vê um vaso, uma vasilha do azeite, do lado direito, do lado esquerdo, do lado do outro, 2 oliveiras e uns raminhos. E o que é isso? O que é isso? Quando a gente pensa no templo, Deus estabeleceu os levitas para cuidar do templo. O sacerdote ele tinha que, de quando em vez, ali e colocar azeite no candelabro para que aquela luz não apagasse, nunca apagasse. Ele tinha que chegar ali e aparar ali os pavios para que ele não ficasse ruim. Havia todo um ritual, um preparativo de utensílios descrito lá em Levítico, que mostra que também havia umas espertadeiras de ouro para desentupir aqueles tubos. O sacerdote fazia isso de maneira contínua. Nós precisamos lembrar, primeiramente, que nós não somos a luz. Nós somos aqueles que transmitem a luz que vem de Deus. Nós somos como se fosse o tubo, ou como se fosse o pavio. E é triste quando o pavio, nós pensamos assim, a luz vem da gente. Não, a luz não vem da gente. A luz vem do azeite que queima. Se acabar o azeite, o pavio logo se apaga também. Então nós precisamos entender quem nós somos para que não haja nenhum tipo de vanglória. A luz não é nossa, a luz é de Deus. Nós somos o pavio entre o azeite e o fogo. Nós somos o tubo que leva esse azeite, ou como mais de forma evangélica nós dizemos, nós somos o canal. Nós somos um canal de bênção. Quero dizer que eu sou um canal de bênção. Eu sou a bênção, eu sou um instrumento, eu sou por onde essa bênção flui até a vida de outros. Então, essa é uma lição importante. Nós somos instrumentos de Deus, tão somente instrumento de Deus. Mas havia algo especial nessa visão, porque não tinha dentro do templo essas 2 oliveiras. Essa é a visão, essa explicação que ele precisa ter. E essas oliveiras pingavam ali de raminhos um azeite dourado. Ou seja, pensa numa palavra mais atual, era algo autossustentável. Não precisava do sacerdote humano chegar ali e colocar azeite. O azeite pingava direto da oliveira na vasilha e abastecia este candelabro, mostrando que não era pela intervenção humana, não era pelo braço
humano, mas ela pelo braço de Deus. A saber, não é um homem que sustenta a obra de Deus, é o próprio Deus que sustenta a sua obra. É um grande engano pensarmos que somos nós que sustentamos, não. É Deus que sempre sustenta a sua própria obra. Esse fogo, essa luz, era inextinguível. Por quê? Porque ela emanava do próprio Deus. Não precisava de uma mão humana para a alimentar. E aí vem um texto que talvez seja um dos versículos mais conhecidos aqui do profeta Zacarias. Não por força, nem por poder, algumas versões dizem violência, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Não é por poder. Poder aqui seria a força de um exército organizado. Mas ele não vai ser por força, não vai ser por poder, mas vai ser pelo meu espírito, diz o Senhor. Existia ali dificuldades para Zorobabel. Quais eram essas dificuldades? Primeiro, a desobediência do povo, o desânimo do povo, seria um problema, uma adversidade interna. Mas existia o externo também, que eram os inimigos, querendo impedir a construção do templo. E ainda aprendemos isso quando estamos em Neemias, o embargo do rei da Pérsia à obra. E aí, esses problemas são chamados de um monte. E nós, às vezes, falamos só tem um monte, né? Tem uma montanha, tem um monte. E aí, a palavra profética aqui é quem astou o monte diante de Zorobabel. Porque esse monte vai se tornar como uma campina, como uma planície. Ele vai desaparecer. Deus é o Deus que remove montanhas, que aplana os caminhos, que faz sumir essas dificuldades que surgem diante de nós. No domingo nós pregamos sobre Mateus capítulo 25, e falamos sobre a obra do crente, né? Quando separando os cabritos das ovelhas, ele falou para aqueles que estavam à sua direita, a ovelha: vocês fizeram isso, eu estava preso, vocês me visitaram, eu estava enfermo, vocês foram me ver, eu estava estrangeiro, vocês me receberam, eu estava com fome, vocês me alimentaram, eu estava com sede, vocês me deram de beber. E eles perguntaram: quando nós fizemos essas coisas? E na explanação nós pensamos o seguinte: olha, quando a gente faz a obra de Deus por amor, é um fruto, é algo espontâneo, a nossa pergunta natural é essa: o que eu fiz? O que eu fiz demais? Nem lembro que eu fiz isso. Você faz grandes coisas, na verdade eram coisas da rotina, né, do dia a dia. Você faz a obra e você nem sabe que fez. É como respirar. Você não dá: hoje eu vou respirar. Você é natural. Para o crente é algo natural. Então, a obra será feita. E o poder não é o poder do homem. Não é um braço humano, mas é o braço de Deus, que alimenta aquele candelabro. As oliveiras, à direita e à esquerda, cotejando ali o azeite dourado o tempo todo. É daí que vem a nossa força, é daí que vem a nossa resistência, é daí que vem a razão, a certeza da nossa vitória. Ela vem de Deus, e tão somente de Deus. E quantas vezes, ainda hoje, nós pensamos que é por força, ou por violência, ou por falar muito, ou por insistir muito. Não, é pela ação de Deus, é o poder de Deus, Deus que sustenta a sua
algo muito triste é quando a gente começa uma coisa e não termina. Quando a gente começa um projeto e não leva aquilo adiante. A gente lança os alicerces, mas a gente não consegue construir a casa, não edifica a casa. Começar um projeto e abandoná-lo é algo muito ruim. Até no Novo Testamento, Jesus, incentivando o planejamento, ele diz assim, qual homem que ao lançar, construir uma torre, ele não para e vê se tem recursos para concluir a obra, para não ficar ali o alicerce, as bases lançadas, e o pessoal possa dizer, olha, aquele homem começou e não conseguiu concluir, porque isso realmente é muito triste. E quantas vezes, as pessoas começam um relacionamento, um casamento, e o casamento, cara, não vai para frente. Ou simplesmente começam um curso, vou me formar, vou fazer uma faculdade, aí no meio do caminho, surgem algumas dificuldades, ou desânimo, e a pessoa não conclui, diz, não era isso que eu queria. Eu conheço pessoas que chegam a ser engraçado, é triste e engraçado, porque a pessoa não tem curso nenhum, não acabou nada, mas ela já cursou direito, cursou engenharia, cursou farmácia, só que nunca se encontrou. O que você é? Eu sou nada. Tive a oportunidade de ser tudo já, mas não sou nada. Quer dizer, começou uma coisa e não concluiu. Os alicerces lançados, abandonados, virarão ruínas. Não servirão realmente para nada. E Zorobabel, o líder político da nação de Israel nesse momento, está acompanhando? Oséias, o sumo sacerdote, o líder espiritual. Zorobabel, o líder político. Da mesma forma que Oséias precisava ser restaurado, e a visão que o profeta tem é dele com uma veste suja, que ele não podia, não estava preparado para o sacerdócio, mas ele é tirado ali no fogo como unção e é colocado nele vestes limpas, um turbante novo, restaurando a sua dignidade. Zorobabel aqui nesse texto, ele também é restaurado. E olha a declaração que é feita aqui, que não seriam outras mãos, que não seria outra pessoa, mas que seria o próprio Zorobabel que colocaria pedra de remate. Ou seja, ele lançou os fundamentos, mas ele também concluiria. Ele faria o grosso, pensando assim, uma obra, mas ele faria também o acabamento fino. Ele concluiria essa obra. Há uma outra expressão aqui, um versículo também que é muito conhecido, e aquilo, aquela obra, templo, podia ser assim, algo que ao mesmo tempo dava alegria e trazia uma lembrança ao povo, mostrando assim também um ar de tristeza. Por quê? Porque aquele templo de Zorobabel era muito menor, assim, proporcionalmente ao primeiro templo, o templo de Salomão. Mas começou assim, começou dessa forma. E aí o texto diz assim, para não desprezar o dia dos pequenos começos. Não despreze o dia dos pequenos começos. Existem coisas que começam pequenas, mas Deus é poderoso para fazer crescer. Talvez o exemplo mais forte disso seja quando Jesus fala sobre a fé, que essa fé é semelhante ao grão de mostarda, a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela vem ser como a árvore, uma maior das hortaliças. Eles abespousam nela, mas os começos são pequenos. Toda grande árvore que nós temos foi um dia uma pequena semente. As coisas podem começar pequenas, mas podem crescer. Jesus era tido apenas como a raiz de Jessé.
bolo de um menino. Um pequeno começo. Quando Deus vai libertar Israel, ele usa um menino, com uma fuga, na fraqueza, mas a força, o poder era de Deus. Quando Jesus vai alimentar a multidão no deserto, ele usa o lanche de um menino. Então não despreze os pequenos começos. Quem sabe hoje nós estamos começando algo pequeno, mas que vai se tornar grande aqui na igreja. A partir desse estudo. Quem sabe você está começando na sua casa. É um projeto que é pequeno, humilde, simples, mas vai se tornar algo grande. Então, não despreze os dias dos pequenos começos. Todos nós temos muitas histórias, testemunhos de amigos para contar, até na esfera secular. Aquele que começou, às vezes, ali com uma lojinha pequena, assim, apenas uma portinha, e aí os anos foram passando, foi trabalhando, Deus foi abençoando, e hoje é uma empresa grande. Eu tenho exemplos assim, de vez em quando eu lembro a todos os irmãos disso. Então, não despreze o dia dos pequenos começos. Quando ele pergunta de maneira clara, mas quem são essas duas? O que são essas duas oliveiras? São os dois ungidos. O sacerdote e o rei. E vem a palavra ungido ali, os amigos. São esses homens, Oséias, o sumo sacerdote, e Zorobabel. Esses são os homens que estão sendo levantados. E ele diz ungidos. Por quê? Porque tanto o sacerdote como o rei e também o profeta, agora os dois apenas, eles são ungidos. É daí que vem a palavra Cristo. Ungido no Antigo Testamento, no hebraico, Cristo no Novo. As duas Messias, e ungido. Messias e Cristo. Ambas as palavras significam ungido. Esses homens aqui eram os ungidos do Senhor. Então, Deus, quando quer realizar a sua obra, ele realmente restaura os seus ungidos, os homens através dos quais a obra vai ser feita. No capítulo anterior, nós falamos que Oséias estava ali diante de Deus. O momento mais santo do ofício do sacerdócio, acusado pelo inimigo, com vestes sujas. Se Oséias fosse rejeitado, ele era representante do povo. O povo estava sendo rejeitado. Aqui também, se Zorobabel ele fracassa na obra, o povo também fracassa. Mas Deus disse que vai levantar, que Deus vai alimentar, que a fonte não é o homem, é ele. Por isso as duas oliveiras, fazendo pingar direto ali nas vasilhas o óleo, e o óleo especial, um óleo dourado, para que o fogo continue a arder. Deus, o nosso Deus, é simbolizado como fogo, Deus é o fogo consumidor. Quando ele se manifesta na sarça, ele se manifesta como fogo. Até Pentecostes, as línguas, elas descem repartidas em forma de fogo, língua de fogo. Então esse fogo nunca pode faltar. Ele vem a arder em nós e também através de nós, porque somos os canais de Deus para realizar. E aí, duas coisas necessárias para a aplicação. Uma, nós não podemos pensar que nós somos o fogo. Nós somos apenas o pavio, o instrumento, o azeite, sempre símbolo do Espírito Santo, é o que vem de Deus. Não podemos nos elevar e nos de forma soberba, altiva, acharmos que algo vem de nós. Não, vem dele, tudo é dele. E a outra coisa é que a gente nunca pode deixar de transmitir esse fogo, esse ardor, esse avivamento que vem do Senhor. Que Deus nos abençoe, fortaleça o nosso coração. Na semana que vem nós vamos continuar com a
visão de Zacarias.